Olá, eu sou o Will e você está no Diário Maker. Hoje vamos aprender o comando if e else para fazermos nossos primeiros testes condicionais e vamos testá-lo na prática, ligando o nosso primeiro botão. Bora lá? Com a ideia do Arduino aberta, vamos programar nosso primeiro botão. Vamos inserir 3 LEDs, um no pino 8, um no pino 7 e outro no pino 6. Como se lembram, a configuração dos pinos fazemos no setup. Então, nosso código ficará pinmode 6 output, pinmode 7 output, pinmode 8 output. Apesar de não ser necessário, iremos configurar os pinos dos botões pinmode 4 input, pinmode 5 input. Por padrão, todos os pinos do Arduino são ajustados para input durante seu carregamento. Porém, para termos um código mais fácil de se ler, nesse momento, recomendo fazer essa etapa para todos os pinos. O primeiro comando novo que aprenderemos hoje é o if, que serve para testarmos se uma condição é verdadeira ou não. Sua sintaxe é if, entre parênteses a condição, e entre chaves os comandos a serem executados se a condição for verdadeira. Então, no nosso loop, iremos inserir a ação do nosso botão para acender um LED, if digitalRead 5 igual high, fecha parênteses e abre chaves, digitalWrite 6 high, fecha chaves. Note que aqui estamos vendo mais um comando que é o digitalRead. Ele serve para que seja feita a leitura de um pino determinado. Sua sintaxe é digitalRead, número do pino. Aqui também utilizamos dois sinais de igual. Na programação, um sinal de igual é utilizado para dizer que algo é igual a outra coisa, ou quando estamos atribuindo valor a alguma coisa. Já os dois sinais de igual indicam um teste, uma comparação. Desta forma, o que programamos foi: se a leitura no pino 5 apresentar sinal alto, então acenda o LED no pino 6. Agora, caso não seja apertado o nosso botão, iremos apagar o nosso LED. Agora, no final do nosso código, vamos inserir o comando para apagar o nosso LED, caso o botão seja pressionado. Será o digitalWrite 6 low. Vamos testar nosso código, mas primeiro vamos montar o circuito dele. Se não sabe ligar um LED, deixo no card na nossa outra aula, ensinando os conceitos básicos. Lá ensino a ligar um LED. Para ligar os botões, precisaremos de dois resistores de 1 kΩ ou 1000 ohms, dois push buttons, ou duas chaves táteis, e dois capacitores de 100 nanofarad. Mas os capacitores são opcionais. Os resistores na configuração que usaremos hoje são chamados de resistores de pull-down e atuam para que as entradas mantenham os níveis lógicos esperados. Eles ficarão entre o negativo e o pino do Arduino e o botão. Já o capacitor, caso possua, funciona para filtrar pequenos ruídos e consecutivos mau funcionamento. São ligados em paralelo com o botão e, por fim, o outro terminal do botão irá ser ligado aos 5 volts do Arduino, conforme vemos no nosso esquema. Com as ligações prontas, iremos testar o nosso código. Para isso, vamos compilar e carregar ele em nossa placa. Viu? Nosso LED acende quando apertamos um botão. Agora, vamos programar o que acontece se não for pressionado nenhum botão. Para isso, iremos utilizar o comando else. Então, após nosso if, criaremos o else. Sua sintaxe é else, abre chaves, comandos a serem executados se a condição for falsa. Quando falamos da condição falsa, é a condição apresentada no comando if. Aqui, acenderemos nosso LED no pino 7 e apagaremos ele no final do nosso código. O código ficará assim: else, abre chaves, digitalWrite, set high. E no final acrescentaremos
digital right, set, low. Vamos testar nosso código agora. Para isso, vamos compilar e carregá-lo em nossa placa. Agora, ao apertarmos o botão, um LED apaga e o outro acende. Isso porque, caso o botão não seja pressionado, o comando else irá acender o LED no pino 7. Porém, se o botão for pressionado, ele acenderá o LED no pino 6, pois a condição do botão pressionado é verdadeira. Note que podemos utilizar vários ifs em nosso código. Porém, se estamos trabalhando com situações em que as condições estão interligadas, recomenda-se utilizar o comando else if, que é um senão se. Sua sintaxe é igual ao do comando if. Vamos testar na prática? Para isso, no nosso if, vamos acrescentar dois is comerciais em sua condição para indicar que duas condições precisam ser verdadeiras para que o comando seja executado. Acrescentaremos um digital read 4 igual low. Assim o comando será executado quando o botão no pino 5 estiver pressionado, mas o botão no pino 4 não. Nosso código ficará assim: if digital read 5 igual high e digital read 4 igual low. E nosso else if ficará else if digital read 5 igual high e digital read 4 igual high. E abrimos chaves para inserir o comando digital write 8 high. E acrescentaremos um digital write 8 low no final do código para apagar o LED. Vamos testar o nosso código? Para isso, iremos compilar e carregá-lo em nossa placa. Agora podemos ver que ao apertar os dois botões, o terceiro LED acende. Legal, não? Por fim, vamos acrescentar algumas pausas no nosso código. Acrescentaremos dentro do if, do else if, do else e no final do código um delay de 300 milissegundos. Vamos testar o nosso código agora? Para isso, vamos compilar e carregá-lo em nossa placa. Agora, nossos LEDs piscam. Você consegue imaginar o porquê? Isto ocorre porque nos comandos if e else, o código é executado apenas uma vez se a condição é verdadeira e depois ele continua lendo o restante do código. No caso, os comandos para apagar os LEDs após o else. Então, se não tem nenhum botão aceso, ele executa os comandos dentro do else uma vez e depois executa o que está adiante, que no nosso caso é o comando para apagar o LED. Já quando o botão está pressionado, ou seja, a condição é verdadeira, ele executa o comando uma única vez e depois executa os comandos após o else, que são de apagar o LED. Veremos nas próximas aulas que existem outros comandos que trabalham de uma forma um pouco diferente. Você já conhecia e entendia os comandos if e else? Sabia que eles eram executados uma única vez? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que estão aprendendo a programar e se gostou desse vídeo deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Esses gestos ajudam o canal a crescer. Aquele abraço, fui!